Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Todo ano, né, quando se aproxima dezembro, já o finalzinho do ano, início de um novo, todos nós somos envolvidos por sensações de sentimentos que muitas vezes não sabemos explicar. Alguns sentem uma certa angústia e não sabem o porquê. Inclusive, por causa disso, já existe em Miami um local lá que se propõe a cuidar exatamente desses casos de final de ano, porque são muitos. Nós pensamos que não, mas sim, o que levou essa criação lá em Miami para ajudar as pessoas que sentem de alguma maneira esses sentimentos. São saudades que muitas vezes nós não sabemos explicar, de algo que ficou no passado, uma certa angústia que nos envolve, apesar do período de festa, apesar da comemoração do aniversário do Mestre. Por isso nós vamos, através da palestra de hoje, fazer algumas reflexões para que nós tentemos mudar esse quadro que muitas vezes nos faz sofrer até nos finais de ano. E que não deve ser assim. Porque tanta gente pensando no bem, pensando no amor, que a mediunidade nos diz que a psicosfera da Terra fica toda envolta em fluidos benéficos para a humanidade. Porque uma época em que o mundo inteiro está voltado para comemorar mais uma data do nascimento do Mestre. Assim aqui nós vamos então fazer algumas reflexões através do estudo de hoje, falando de Ano Novo, Vida Nova. Quem nunca ouviu ou disse essa frase? Quase todos nós, não é? Quando se aproxima o final do ano, a gente... Não, ano novo agora, vida nova. Né? Todo mundo dá essa força, né? Mas por que todo ano falamos que no próximo ano a vida recomeçará? Com isso, nós elencamos alguns objetivos para traçarmos o nosso trabalho da noite. É que nós possamos ter uma maior satisfação com a nossa vida. Nós não deixemos problemas que todos nós vamos passar nos tirar do caminho da paz, do amor. Que nós possamos olhar para trás com uma sensação de felicidade e não com aquela sensação que eu comentei no início de angústia, de que está faltando alguma coisa, que o que eu deixei de fazer. E nos propor sermos melhores em 2020, no ano que está começando. Por isso nós vamos voltar à frase que nós dissemos no início. No próximo ano, a vida recomeçará. São frases que nos trazem esperança, nos trazem sonhos, desejos, aspirações. Mas, afinal de contas, qual o seu real sentido? Insatisfação e arrependimento por aquilo que gostaríamos de ter feito e não fizemos. Como nós comentamos, nós muitas vezes nos propomos, não é? E chega no fim do ano, bate aquela insatisfação pelaquilo que nós poderíamos ter feito e deixamos de fazer. Coisas simples, não são coisas mirabolantes. Às vezes procurar uma pessoa que nós deixamos no passado, juntarmos de novo a família, pedirmos perdão por às vezes briguinhas que acontecem. São coisas dessa maneira que nós precisamos cuidar. Nós comparamos muitas vezes as nossas vidas como se elas fossem cronômetros. Todo ano, 12 meses nós colocamos em janeiro o cronômetro para funcionar, chega dia 31,
parou tudo, vai começar a nova vida, como é o título do tema, não é? Quer dizer, no final de dezembro, tudo zera. Por isso, muitas vezes, nós colocamos janeiro como o mês oficial da mudança, o mês oficial da esperança. Entretanto, todos continuamos com a mesma vida que supostamente acabou no ano anterior. O ano que se inicia é novo, isso é uma verdade, mas nossa vida é a mesma. Nós temos as mesmas manias, a mesma personalidade e os mesmos problemas. Por isso vem novamente uma pergunta: onde está então a tal da vida nova? A vida nova vai depender de decidirmos que algo dentro de nós de verdade vai mudar. Esse é o grande objetivo. Se nós não decidirmos isso, nada vai mudar. Porque só depende das nossas atitudes, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O que acontecerá durante o ano que começa não vai depender da cor da roupa. Nós gostamos de ritual. Nós criamos os rituais, acompanhamos na internet mais do que nunca, né? Tem que vestir a calcinha da cor tal. Tem que vestir o vestido tal, não é? E nós vamos colocando essas pequenas crenças em algo que não tem nada a ver com o nosso eu interior, não é? Do que nós vamos comer. Não, você tem que comer tantas lentilhas, tantas uvas de trás para frente, de frente para trás, não sei como é bem, porque eu não me ligo muito, mas nós fazemos isso. Ou não fazemos? Fazemos, não é? Fazemos sim. Fazíamos, é verdade. A nossa vida, portanto, não vai depender dos lacinhos que nós vamos amarrar no nosso pulso e deixar ele apodrecer aí para realizar um desejo que nós queremos. Não vai depender das flores que nós vamos jogar no mar, não vai depender das velas, também não vai depender do pulo das 7 ondas, né? Aqui então fica frio, fica mais difícil a gente correr ali na praia de Fort Lauderdale, ou mesmo da nossa aqui, de Coral Springs, ou de Field, desculpa, e pular essas ondas, porque às vezes nem onda tem, não é? E a gente faz isso, a gente faz, porque está acreditando que a coisa vai ser dessa maneira. Não vai depender de nada disso. Portanto, vai depender de quê? De quem escolhermos ser por dentro, como nós falamos há pouco, né? Da nossa coragem em abandonar pensamentos e atitudes negativas que vêm nos fazendo mal. Como nós gostamos de cultivar isso. Entra ano e passa anos e as pessoas continuam com aquele pensamento. As atitudes são as mesmas. Nós conhecemos muita gente assim. Já passou tanto tempo e parece que não houve nenhuma evolução na maneira de pensar de certas pessoas. Vai depender também da nossa criatividade em nos permitir ser maior, da nossa ousadia de arriscar ser alguém melhor e ir para além da mera repetição. Portanto, não adianta ficar repetindo aquilo que nós falamos há pouco, né? Vai depender, portanto, das nossas atitudes. Porém, não basta ter uma boa intenção. A vida está passando, podemos seguir infelizes até o seu fim, apenas cultivando boas intenções. Por isso é preciso que as boas intenções se tornem ações, se tornem as sementes com que semearemos o nosso novo caminho. Não adianta eu ter intenção, não adianta só a intenção.
Se eu não transformar isso em atitude, se eu não transformar em ação, não vai resolver nada. Por isso tem uma frase que diz que o ano novo não traz nada de novo se você não for atrás. É lógico. Nós temos que ir atrás. Não é porque o ano é novo que eu vou ganhar na loteria, que eu vou comprar uma casa nova, etc. Se eu não for atrás, eu não vou conseguir mudar a maneira de eu ser, de viver, etc. Porém, não é errado ter esperanças. Pelo contrário, ela traz o sonho de um futuro melhor, nos dá força para seguir em frente. Afinal de contas, o que é que nós estamos questionando? Nós estamos questionando não a presença da esperança, mas sua ausência. Quantos de nós, quantas pessoas que nós conhecemos perdem a esperança ou já perderam a esperança? Acham que por algumas pedras que são encontradas no caminho, as pessoas começam a desistir, chegando mesmo a desistir da vida. Existe muito isto. As pessoas perdem a esperança. A gente diz, tem esperança, mas por que eu vou ter esperança se está assim, desse jeito? É importante que nós tenhamos, porque senão as coisas não vão andar para frente, não vão mudar. Estávamos recentemente, ontem, na iminência de uma guerra terrível, não é? Ainda estamos nesse patamar, mas de repente nós vimos que parece que as coisas acalmaram, porque todo mundo pedindo, todo mundo orando para que as coisas não aconteçam. Então, isso é esperança. É esperança que em dias melhores que as coisas vão mudar. Por isso a esperança não deve aparecer somente à meia-noite do dia 31. Para muitos é quando ela aparece, não é? Nós festejamos, abrimos um champanhe, fazemos uma prece, etc., para comemorar o novo ano. E aí parece que de repente mudou, mas no dia seguinte vem aquele estado que nós comentamos no início. Essa esperança ela deve nos acompanhar em todos os dias do ano e não apenas no dia 31. Portanto, as mudanças devem acontecer quando algo não está no seu devido lugar. Isso é muito importante. Se algo não está nos satisfazendo, nós temos que procurar de alguma maneira melhorar aquilo que está nos fazendo mal. Essa mudança deve acontecer não apenas após a queima dos fogos ou depois que as 7 ondas passarem, e sim quando as oportunidades surgirem, sejam elas em janeiro, março, agosto ou novembro. Portanto, tenhamos esperança, mudemos, mantenhamos nossos sonhos, mas o façamos sempre que pudermos. Sempre que for possível, vamos manter os nossos sonhos. O dia 1º é só mais um dia após o outro. Janeiro é só mais um mês. Nossa vida é um ciclo de anos, não de meses. Então, como nós vimos lá naquele slide no início, né, que a vida vai recomeçar, na verdade não é, porque nós somos eternos, nós somos espíritos. Estamos hoje neste corpo. Amanhã voltaremos no novo, porque nós ainda estamos num período de muita necessidade de evolução. Nós não sabemos qual foi o nosso passado, quantas vidas nós já tivemos, estamos hoje aqui e teremos tantas outras para buscar exatamente essa evolução dentro de nós. Portanto, não é o passar do tempo que vai nos fazer mais felizes, e sim algo dentro de nós que decida que é tempo de mudança. Repetimos já o que nós falamos no início. Quando algo dentro de nós decide que é tempo de mudança, aí sim nós vamos mudar, e claro, para melhor. E a lista de metas? Todo mundo costuma fazer, né? Principalmente aqui
nos Estados Unidos, mas também já nos outros países, as pessoas costumam fazer uma lista de metas. Ela pode ser uma ideia interessante e útil, porém muitas vezes fazemos listas de intenções esperando que alguém faça aquilo tudo acontecer. Pensamos, alguém tem que fazer isso dar certo. Nem nos passa pela cabeça que aquela é a nossa lista. Somos nós que precisamos lutar para que ela se torne real. Escrever nossa listinha no final do ano não faz mal algum, mas que nossos pedidos sejam coisas como brincar mais, rir mais, abraçar mais, elogiar mais, agradecer mais, passear mais. Que nós possamos ser melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores mães, melhores filhos, e por aí vai. Muitos de nós ainda estamos acomodados àquele desgosto amoroso. Muita gente sofre com isso, passa tempo, teve um desgosto, um divórcio, uma separação que seja simples, e guarda aquilo e sofre como se o mundo fosse acabar, não dando oportunidade para um novo recomeço, um novo amor chegar. Muitas vezes ficamos amargurados por aquele fracasso profissional e não corremos atrás de outro. Somos capazes? Sim, somos muito capazes. Vivemos num país que nos dá muita oportunidade. Não é porque eu perdi o emprego tal que eu não vou conseguir o outro amanhã. Muitas vezes ficamos lastimando a morte de alguém querido. E o Espiritismo nos mostra que ninguém morre. Nós apenas nos desligamos dessa carcaça material e permanecemos eternos. Podemos conversar, podemos falar com nossos entes queridos. O Espiritismo nos ensina isso. E essa lista seria interminável. Não é errado, como nós dissemos, mas não esperemos que os outros façam aquilo acontecer. Eu vou me propor a perder peso. É uma das metas muito hoje usada, né? Aí a pessoa começa a fazer logo um jejumzinho no primeiro dia de janeiro, em fevereiro, em março, não, isso já não está bom, e aí para. Eu vou poupar mais. E aí já começa a cortar alguns gastos, aí passa janeiro, passa fevereiro, março, aí mas tem aquele celular que tem 2 câmeras agora, 3 agora, não é? Então é muito importante eu ter, né? Por que eu estou guardando esse dinheiro? Deixa eu gastar logo, então. E aí nós vamos fazendo as coisas não acontecerem. Porque nós não mantemos aquela disciplina, aquela vontade de realmente fazer aquilo. Quando nós não temos isso, não vai acontecer. É muito difícil, é assim. Problemas do passado devem lá ficar. Muitas vezes nós não nos conseguimos desvencilhar desses problemas. É difícil, mas quando nós trabalhamos o auto-perdão, que muitas vezes já foi objeto de estudos, talvez aqui, nós vamos nos perdoando por fatos que aconteceram. Não podemos carregar essa culpa o tempo todo. Se ainda estamos amarrados às desgraças de outrora, é porque as transformamos em desculpas para não agirmos. Muitas vezes as pessoas gostam de se sentir assim para que os outros tenham pena e dê atenção a ela, o que é muito errado. Ser a vítima e digerir diariamente o sentimento de pena acaba por ser mais confortável do que rasgar essas páginas e tomar as rédeas dos nossos dias. Isso é que importa. E não viver de vez em quando, porque o ser humano ele é próprio disso, é dele.
ele traz de vez em quando aquilo que passou, já 10, 20 anos, sempre ele volta. Mas ele tem que fazer um trabalho muito grande, mental, para que isso, no mesmo instante que chegue, naquele mesmo instante a gente consegue se desvencilhar disso. Porque senão ele envolve de tal maneira a nossa mente que chega à noite e nós não conseguimos nem dormir. Nos sentindo culpados, nos sentindo penalizados, etc. E quando nós nos perdoamos, quando nós pedimos perdão a Deus, nós vamos conseguindo nos libertar disso. Portanto, rasguemos essas páginas antigas. Que com o ano que passou possamos enterrar essas memórias. Assumir a responsabilidade das nossas culpas, porém cortando essas amarras. Entregá-las a Deus é muito importante e deixar brilhar a criatividade que há em nós. O Mestre é o nosso modelo e deve ser o nosso modelo. Lá, nos seus evangelhos, ele nos ensina e nos dá força para superarmos essas dificuldades. Que saibamos segui-lo utilizando a liberdade de escolha que já conquistamos. Agradecer a ele por saber que teremos tantas oportunidades, quantas forem necessárias para continuarmos evoluindo. Por quê? Ninguém conhece os mistérios da vida, nem o seu sentido definitivo. No entanto, para aqueles que desejarem acreditar em seus sonhos e em si mesmos, a vida é uma dádiva preciosa na qual tudo é possível. E dentro desse mundo de fantasias e magia, devemos guiar os nossos passos de acordo com a voz do coração. Esperança, fé e crença em coisas boas serão a bússola que nos conduzirá pelos caminhos certos na rota da felicidade e do sucesso. A vida não faz promessas. Nós é que determinamos para onde vamos. A vida não dá garantia, apenas o tempo para fazermos as escolhas e aprendermos com os nossos erros. Se não ouvimos o coração, não crescemos. Se não crescemos, a vida perde sentido. O que ele nos diz é aquilo que prende a atenção, e a atenção determina o que deve ser feito. Portanto, vá sempre para onde seu coração deseja e jamais contrarie essa vontade. Para encerrar, eu quero que nós acompanhemos uma prece na voz de Céline Dion e Andrea Bocelli.